Boa noite a todas e todos. Vamos começar agora a nossa live pelo Religar-se. Quem estiver chegando, aproveita. Nós estamos no intervalo de um jogo tenso do Brasil com a França. Eu sei que muita gente está antenada porque é um jogão, mas é muito bom que a gente possa nesse domingo também conversar um pouco sobre o tema do próximo curso, que será no dia 29. Então, vou esperar um pouquinho, vocês chegando, se ajeitando aqui, para a gente conversar um pouco mais sobre esse debate que é da psicologia e da religião. Estamos um pouquinho, como posso dizer, bem na hora para a gente ouvir as conversas. O objetivo é ter uma live bem leve, bem, como eu posso dizer, informal, falar um pouco do que eu espero, do que a gente vai ter e um pouco também das pessoas que têm inscritas e quem não puder estar inscrito ou não puder participar do dia. Então, vou esperar um pouquinho para que a gente possa participar junto dessa live. Todo mundo no jogo. Um a um, França e Brasil. Realmente jogão, prorrogação. Eu particularmente não sei como é que isso vai se desenvolver, então estamos aí nesse jogão. E semana que vem, no sábado, então daqui a menos de uma semana, temos nosso curso de psicologia e religião, um debate possível. Vai ser das 9 da manhã a meio-dia. E vai ser na Rua Pompeu Lourias 112, no Coworking Carioca. É muito perto do metrô do Cantagalo, é muito perto de estações de ônibus. Tem ônibus no Niterói, tem ônibus em muitos lugares, enfim, muito fácil acesso mesmo. O valor é R$30, podendo ser pago tanto no dinheiro quanto por transferência bancária. Minha conta está disponível para quem precisar fazer a transferência, mas a gente está fazendo um valor realmente de manutenção, que é o valor de R$30, para o nosso curso de Psicologia e Religião, Diálogo Possível. Vamos esperar um pouquinho vocês chegarem, que a gente começou a live um pouquinho mais cedo, e eu sei que entre o jogo, no domingo à tarde, é o dia mais difícil. Nesses últimos dias tem sido muito corrido, temos, enfim, muito trabalho acontecendo e é bom que a gente pare um pouquinho no dia 29 para poder debater. Então eu vou esperar um pouquinho a presença de vocês e eu vou aproveitar e mostrar um pouco do que a gente vai falar. Nós temos aqui o nosso código de ética. Nossa, eu sempre quando eu leio aqui o código de ética, eu fico muito impressionada como parece que a gente é obrigado a receber um código de ética quando a gente consegue o nosso número de CRP. E apesar de ser um grande debate sobre a importância de nós termos um sistema conselho ou não, o sistema conselho tem uma facilidade, uma beleza de a gente poder regularizar um pouco com o nosso trabalho de psicólogo, né? E é muito bom nesse sentido porque o nosso código ele dá vários parâmetros acerca do tema de religião. Então, é impressionante como a gente, na hora do trabalho, a gente lê e diz assim, caramba, parece que vocês estão trabalhando sem saber o seu próprio código. Então, tem a versão em PDF, tem essa versão em papel. Quando a gente faz o CRP, a gente recebe ele. E eu acho que é muito importante a gente sempre dar uma reler, porque é realmente muito difícil a gente encontrar não encontrar, mas no sentido de a gente usar realmente no dia a dia, é muito mais difícil. Eu vou trazer alguns livros que estão aqui embaixo para falar um pouco do que a gente tem pensado para os estudos de psicologia e religião,
pro sentido do que a gente vai estudar no domingo, quer dizer, no sábado, hoje que é domingo, que vai estudar no sábado, pra também a gente estar aquecido. E se você conhecer alguém que não puder ir no curso, mande essa live, porque eu vou dar algumas dicas de leitura, algumas dicas do código, algumas coisas, algumas impressões. Entre no site do Religar-se, que nós sempre temos material sobre psicologia, material sobre religião, material com um tema que esteja pautando essa interseção. E a gente vai continuar a conversar. A gente tem nossos canais. Temos o canal no YouTube, que é o Projeto Religar-se. Temos nosso Instagram também, que é o Projeto Religar-se. Então a gente tem página. Então, se você não puder ir no dia 29, nós temos todos esses mecanismos de comunicação e de passagem de conhecimento. Então, estamos aqui para isso. E hoje a gente vai passar alguns conteúdos do que seria para o curso do dia 29. Algumas pessoas não podem ir. Nós já temos quase 30 pessoas confirmadas, mas eu sei que muitas pessoas não vão poder ir. Final de mês é complicado, mas a gente quer fazer um curso bem bacana sobre psicologia e religião. Se você não puder ir, aproveita essa live, que nós temos alguns livros, algumas coisas para comentar, algumas coisas que têm me intrigado e que provavelmente intriga vocês nesse tema de psicologia e religião. Um abraço aqui pro meu amigo Alan Felipe, seja bem-vindo. Eu sei que nós estamos num dia complicado, que nós temos um jogo do Brasil e da França, um domingo à tarde, é um dia um pouco mais difícil, mas se você quiser participar do curso e você não pode, mande esse live para alguém, mande esse live ou veja ele para você se atualizar do que a gente pode conversar mais à frente. Lembrando, temos o Projeto Religar-se no Facebook, no YouTube e no Instagram. Então, qualquer uma dessas mídias a gente pode conversar sobre esse tema muito, muito bom. E acho que a gente já pode começar a conversar, porque de fato depois vai ficar mais tarde e a gente sabe que domingo é um dia difícil. E principalmente se você conhecer alguém que queira estudar um pouco mais sobre o tema, pode passar para ele, porque vai ser interessante, ok? Então, a gente quando eu propus esse curso de psicologia e religião, um debate necessário, um debate possível, eu fiquei pensando o quanto eu, dentro do Projeto Religar-se, procurei alguns estudos, eu também queria estar com o olho no jogo e também aqui, mas tudo bem, vou depois saber mais detalhes, porque tá empatado. Mas eu estive fazendo alguns cursos sobre psicologia e religião, e nesse processo eu fui percebendo que o debate sobre psicologia e religião, para eu chegar a certos assuntos, como de metodologia, como de religiões, eu precisava primeiro trazer para as pessoas que esse debate era necessário. E isso foi se mostrando ao longo do tempo. Eu achei muito interessante que quando eu abri as inscrições, um quarto das pessoas inscritas são pessoas que não têm religião, e outro quarto são pessoas que não são da área da psicologia, são pessoas que percebem que esse debate é importante para a vida social, de que existe uma confusão entre a psicologia e a religião, para além de você ser de fato uma pessoa religiosa, ou para além de você ser uma pessoa que estuda ou trabalha com psicologia. E isso me chamou muita atenção para exatamente a gente trazer essa questão. É um debate necessário? Por que a gente deve trazer esse debate com uma certa urgência? Essa semana é muito propícia para pensar nessa urgência, porque a gente teve duas grandes marchas. A gente teve a Marcha do Orgulho LGBT hoje, que eu não sei se já terminou, e a gente teve na quinta-feira a Marcha para Jesus. Duas marchas que têm o caráter político muito claro e que influenciam, de certa forma, nossa prática e nossa forma de entender a nossa profissão cada dia mais, né? Nós estamos na luta dentro da nossa categoria para reconhecer toda a população LGBT, para a gente trazer o direito à saúde para essa população, e ao mesmo tempo a gente tem um caminho sendo percorrido dentro da nossa sociedade que quer utilizar-se da psicologia para o direito de algumas igrejas, para uma visão religiosa que também está em disputa nesse momento tão complicado. Então, por exemplo, quem é mais informal e gosta de, por exemplo, ouvir podcast,
tem um podcast do HQ da Vida sobre comunidades terapêuticas e população LGBT, de como a ascensão das comunidades terapêuticas afetam um público específico, e não só o público LGBT, mas também o público das mulheres e outras populações marginalizadas. Então a gente vê aqui que temos esse grande caldeirão político, ideológico, e que afeta muito a nossa profissão de psicólogo, que faz exatamente essa polaridade, né, de uma religião, tanto no sentido de uma religião hegemônica, política, que quer propor dentro da psicologia certa forma de exercer sua profissão, certa forma de entender o caráter psicológico, ou até mesmo um desprezo pela psicologia, porque infelizmente o que acontece com as comunidades terapêuticas, recentemente eu estive lendo a lei sobre a internação compulsória e a fiscalização das comunidades terapêuticas. Nenhuma das duas exige que o psicólogo esteja presente e atuando. Então a gente vê aqui que existe um lugar ambíguo do psicólogo nesse lugar, né? De realmente não precisar tanto da gente, e como a religião afeta nisso tudo, né? Então a gente tem um lugar de muita disputa, que é a disputa da religião com a psicologia, tanto no caráter político, mas também no caráter social, que nós estamos numa sociedade que 64% é católica, 23% é evangélica, segundo o IBGE de 2010. A gente queria ter o IBGE de 2020, porque a gente precisa de mais dados, mas a gente está com uma dificuldade em relação aos estudos estatísticos e estudos censitários do nosso país, mas seria muito interessante a gente ver como isso iria se desenvolver. Então a gente tem um discurso de poder da religião e tem um discurso da base, do teu trabalho de base, que quando você trabalha num hospital, ou numa escola, né, ou mesmo na clínica, a religião surge como um tema necessário, importante, que move as pessoas. A gente tem uma pesquisa americana que fez uma como a gente pode dizer, que elenca os países, e o Brasil está entre os países que a religião tem um poder mais importante na vida das pessoas. E isso fica muito claro pra gente que é da psicologia, que lida com pessoas, tem que lidar com essa relação. E para uma pessoa externa, pensando no caso das pessoas que estão interessadas no curso, elas percebem isso, porque elas são pessoas que querem buscar a terapia. A psicologia tem se tornado mais popular ao longo do tempo, mais presente no serviço público, mais acessível, mais realmente na boca do povo, né? Uma ciência que ficou muito tempo somente nas elites, que está cada vez mais popular, e isso é excelente. Então as pessoas têm curiosidade de você ter uma religião e dizer assim, eu procuro essa ciência, o que é bom, o que é ruim, o que eu posso fazer não sendo psicólogo. Eu não recebi um código de ética, por exemplo. Se você não é psicólogo, você não recebe. Se você é psicólogo, você acaba recebendo quando tirar o CRP. Mas se você não é, você não sabe. Então você não tem um parâmetro do que é ético, o que está acontecendo com você. E você não tem obrigação de saber todos esses detalhes. É bom você saber para você não cair em encrenca. Então eu recomendo que, mesmo que você não seja psicólogo, que você tenha acesso a algumas coisas para você entender um pouco como essa relação do psicólogo com a religião e como a gente lida com esse tema. É interessante que quando eu fiz as inscrições, eu quis saber um pouco qual era o motivo das pessoas procurarem esse curso de psicologia e religião. Era bem dividido. Tinha gente que se interessava pela parte de pesquisa, do que pensa a religiosidade e o psiquismo, que tem várias formas de entender e de pesquisa, e outras que estão mais na prática, são terapeutas, são pacientes, são pessoas que estão preocupadas com a prática realmente da psicologia. Então a gente tem um pouco dos dois, e é por isso que quando eu pensei no curso, eu queria que eu tivesse um pouco da informação do que vocês buscam, senão eu acabo indo para uma parte que tem a ver comigo, que eu sou doutoranda, então acaba certas informações que eu gosto de uma coisa bem metodológica, e de fato é interessante saber o que vocês desejam nesse tema. Então, basicamente, eu vou apresentar algumas das coisas que podem contribuir para vocês
que pensam na parte da prática. Então, pegando aqui o código, eu separaria para vocês. Está em PDF, então é fácil de encontrar, eu posso mandar depois. Principalmente os princípios fundamentais, você não precisa ler o código todo. Os princípios fundamentais, eles falam o que o psicólogo deveria fazer. Então você, por exemplo, teve um terapeuta, como aconteceu com algumas pessoas que eu conheço, que você sentiu que ele falou que era problema de oração, que isso aí é uma questão espiritual, e você não soube lidar se aquilo é antiético ou não, o que você faz. Aí chega na internet, procura o código de ética do psicólogo. Você pode fazer isso com qualquer profissão. Eu já fiz isso com nutricionista, já fiz isso com outras profissões. E procura, por exemplo, os princípios fundamentais. Aqui temos o tópico 4, que fala da importância dessa parte técnica do psicólogo na hora da interação. Temos aqui das responsabilidades do psicólogo. Temos algumas informações também que ajudam a ficar claras. E principalmente aqui o que é vetado no artigo 2. Aqui, ó, página 9, artigo 2. Isso você encontra na internet, o que é vetado ao psicólogo. Então, você é paciente que está nesse processo e você quer saber se o seu psicólogo está te tratando direito, esse livreto aqui de 20 páginas, você dá uma folheada, vê o que está vetado, e aqui no artigo 2b está escrito: induzir é o que é vetado. Induzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou de qualquer tipo de preconceito quando no exercício da profissão. Então, a gente tem aqui já um veto logo de cara. E mais à frente a gente tem algumas outras informações, que é legal, de como você usa o conhecimento, de como você pode saber lidar como profissional na hora de lidar com uma pessoa que é diferente da sua religião, ou diferente ideologicamente de você. Isso tudo parece muito, nossa, isso é muito moderno, mas isso aqui tá aqui, isso aqui vale a pena de ser observado. E se você tem interesse nessa área de pesquisa em psicologia e religião, eu vou apresentar alguns livrinhos que eu separei aqui. Alguns primeiro de religião no geral. Eu gosto muito desse livro, que é do Censo de 2010, da Renata Menezes, do Faustino Teixeira. Ele tem esse livro do Censo de 2000 e, se duvidar, tem do de 1990. Mas eu tenho certeza desse livro aqui, que a gente gostaria que tivesse do Censo de 2020, que ele separa cada religião do censo, análise das categorias, análise dos dados. É fácil de ler, são vários profissionais, pesquisadores que trabalham cada um dos temas. Então, por exemplo, aqui afro-brasileiros, nós temos o Prandi, temos aqui do Jovens Sem Religião, temos a Regina Novaes, que, para quem não conhece, são pessoas que têm uma formação em estudo de religião exatamente nesses temas. Então é legal porque elas estão realmente falando sobre aquilo que é da pesquisa e fizeram esse compilado, que não é grande, sobre cada uma das religiões. Então, se você tem interesse de saber um pouquinho de como está o Brasil, assim, a gente pode dizer, está um pouquinho defasado? Pode estar, a gente não sabe ainda os dados recentes. Os dados do censo de 2010 saíram em 2013, no que tange a religião. Então, de fato, não está tão defasado, porque por uma questão política os dados de religião saíram um pouco mais tarde, porque eram dados bastante comprometedores. A gente teve uma mudança grande, né, de 23% de evangélicos no país. Isso é um crescimento muito grande e que afetou também muito na nossa noção política no geral. Então, esse livro aqui é uma grande recomendação. O meu está todo rabiscado. É sempre bom. Eu estudo esoterismo, tem aqui. Eu estudo sem religião, tem aqui. Eu estudo religiões orientais, tem aqui. Eu estudo judaísmo, tem aqui. Eu estudo islã, tem aqui. Eu estudo magia, tem aqui. Evangélicos, tem aqui. Eu estudo católicos carismáticos, tem aqui. Então, não significa que aqui vai dizer todas as respostas, mas vai te dizer um pouco como está a situação dessas religiões aqui no Brasil. Então, é uma boa indicação para quem quiser estudar um pouco de religião. É um outro livro de religião geral
que essa capa aqui, ela é escura, vocês não vão ver direito. Mas ela tá toda escritinha, se você ver assim, tá toda escrito o nome dos autores. É o compêndio de Ciência da Religião, que é um combo da Paulus com a Paulinas, capa dura, maravilhoso, que ele tem um compêndio de várias ciências que estudam a religião. E a parte dele de psicologia é muito boa. Ele tem aqui a parte de epistemologia, de como é que se estuda, então metodologia, filosofia, epistemologias pós-coloniais, as ciências sociais, ciências psicológicas, e aqui temos vários pesquisadores muito bons, se vocês quiserem, guardem esses nomes. Edênio Vale, o Belzen, eu vou apresentar um livro do Belzen aqui, temos a Kátia Rodrigues e o Antônio Gomes, temos Geraldo José de Paiva, que foi professor da USP, e eu acho que agora ele está na PUC São Paulo, se aposentou, coisa do tipo. Temos o José Luiz Casarotto, temos a Eliana Machi, temos a Clarice de Franco, a Maria Elaine Azevedo de Silva, e o Wellington Zangari, o Everton Maraldi, o Leonardo Martins e a Fátima Machado, que também é uma maravilhosa. Então temos aqui várias coisas que interessam, desde a parte de psicologia evolucionista, parte de psicologia de desenvolvimento, espiritualidade, estados alterados de consciência, assim, para quem é da área de psicologia, isso tem muito a ver com o que a gente quer pesquisar. Mas também tem outras coisas que agregam, porque a gente não estuda somente psicologia. Então aqui, ciências sociais, ciências das linguagens, aplicações práticas. Então, aplicações ao patrimônio cultural, aplicações à teologia, aplicações à ação pastoral. Então, se você tem um trabalho religioso, esse livro tem capítulo sobre isso, que é bem legal. Relações internacionais ao ensino religioso. É um livro bacana, tem uma letrinha pequena, mas é muito bom de se estudar. Muito bom, tem muitas referências e vale a pena, porque ele é bem amplo. Outro livro que eu sempre indico quando a gente quer entrar nessa área de psicologia e religião e não sabe fazer esse debate, como a gente pode fazer esse debate de uma forma boa, tem esse livro aqui que eu adoro, que é do Antônio Ávila, que é o Para Conhecer a Psicologia da Religião. Esse livro aqui, ele também é um grande aparato geral, ele é da Loyola, ele é muito gostoso de ler, eu gosto da editoração dele, ele tem umas letrinhas bonitas, eles têm várias tabelas, eu adoro tabelas, quem me conhece, eu adoro isso, e ele pega também vários temas gerais da psicologia da religião, e enfim, só para dizer para vocês um pouco do sumário, que gosto muito, ele começa com o Estatuto da Psicologia da Religião, então ele conta um pouco como está a situação hoje da psicologia da religião, fala dos precursores, fala da psicologia profunda da religião, então ele pega psicanálise, psicologia analítica. Temos também psicologia experimental, psicologia humanista, pega também temas, então religiosidade, experiência religiosa, psicologia evolutiva, infância, eu gosto muito desse capítulo de infância e adolescência deles. Psicologia evolutiva em adultos, desenvolvimento moral, que é um tema muito legal, que ele pega também em Piaget, para quem não sabe, Piaget estudou desenvolvimento moral a partir da religião, e é muito interessante. A questão da culpa, que isso aqui, por exemplo, para quem estuda gênero, como eu, esse capítulo sobre culpa ajuda muito a gente entender um pouco da influência da religião no desenvolvimento do caráter de gênero das pessoas, da mulher em relação ao homem e como isso está. Então, esse livro aqui é uma delícia, é da Loyola. Eu comprei numa promoção na PUC Rio, então você pode encontrar uma promoção dele. E é uma outra recomendação. Para quem chegou um pouco depois, a gente está fazendo essa live aqui sobre esse debate de psicologia e religião, que vai ter o curso no dia 29, que vai ser exatamente das 9 da manhã até meio-dia, lá na Pompeu Loureiro 112, Copacabana, pertinho do metrô do Cantagalo, pertinho do ponto de ônibus, muito fácil de chegar para quem é do Rio. Quem não pode vir, eu estou apresentando um pouco da biografia, um pouco do que as pessoas trouxeram, que tinham interesse em saber. Então eu quis trazer um pouco, fazer um curso que fosse voltado ao que as pessoas que se inscreveram disseram que interessava, porque às vezes eu, como pesquisadora de uma área específica, vou acabar induzindo para um lado, só que as pessoas têm outras demandas, e por isso que eu quis trazer um pouco do material.
E a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem nosso Instagram e a gente tem aqui nossa página do Religar-se. Então, se você tiver interesse em comunicar, trazer alguma demanda, trazer alguma pesquisa ou pedir alguma ajuda, a gente está aqui disponível para isso, tá bom? Então, vou continuar um pouco do como de alguns autores. Eu peguei aqui o Ávila, peguei o Compêndio, que tem vários autores, o Religião e Movimento tem vários autores. Agora eu vou pegar um livro de um autor só, que é o Belsen. O Belsen é uma pessoa que eu gosto muito, que tem esse livro, que não é tão básico quanto os outros. Os outros têm uma linguagem muito mais simples. Mas esse livro é muito bom para dar um bom chão para se você quiser realmente pesquisar psicologia da religião. E o livro se chama Para uma Psicologia Cultural da Religião. Então ele vai falando de um aspecto bastante sociológico até a psicologia, um pouco de metodologia, de como você pode desenvolver. Ele fala alguns estudos de caso. Então, se você é uma pessoa que estuda a parte clínica ou vai fazer uma pesquisa de campo, é bem legal. Ele já traz aqui um estudo de caso de psicopatologia, que é um tema que também as pessoas procuram muito para entender como lidar com o fenômeno religioso e como lidar com os fatores psicopatológicos. Então, esse livro aqui é uma preciosidade também. Esse aqui é da Ideias e Letras, editora Ideias e Letras. Vale a pena. Tem muito texto do Belsen. Se você lê inglês, tem muito mais texto dele, que ele escreveu bastante artigo. Você encontra no Google Acadêmico, no Cielo, você encontra com uma certa facilidade, assim. Quem estuda muito ele é o Wellington Zangari, que é o professor da USP, que estuda psicologia e religião, e psicologia e experiências anomalísticas, né, que a gente chama, que não necessariamente são experiências religiosas, são experiências experiência fora do corpo, enfim, que andam muito próximos. Então, tem bastante análise a partir do Wellington Zangari, que eu falei do Wellington Zangari, que tem um artigo dele aqui no Compêndio. Então, vale a pena vocês olharem o Compêndio, se você quer começar a adentrar nesse texto, dessa pesquisa, de quem está pesquisando. Então, é bacana. E, por fim, eu tenho que trazer um clássico para vocês, que é o livro do Dalgala Rondo, Religião, Psicopatologia e Saúde Mental. Como vocês podem ver, eu nem marquei esse livro, né? Tá totalmente marcado. Esse livro é maravilhoso. Também é cheio de tabelas, é cheio de anotações. Ele faz realmente um apanhado geral. Tipo, eu quero fazer um curso sobre relações da psicologia com a religião, pesquisas antigas, pesquisas novas, entender principalmente a relação da saúde mental. Aí tem a questão da religião positiva, a religião negativa, aí tem a religião extrínseca e intrínseca, que é um conceito que é muito usado para definir um pouco quando a religião tem um caráter positivo ou negativo na pessoa, quais são as características dessa religião que faz bem, quais são as características dessa religião que faz mal. Que pesquisas temos acerca disso? Aqui temos sobre isso. Aí tem aqui religião, uso de drogas, religião, questões de gênero, tem aqui, tem vários dados empíricos. Esse livro aqui é uma delícia, ele é mais fácil de ler do que o Belsen, mas se você gostar de uma coisa mais fenomenológica, menos empirista, é o Belsen. Mas se você quiser, tipo, eu quero alguns dados, eu quero saber o que eu sei sobre religião e saúde, então é o Dalgala Rondo. Então, eu trouxe mais ou menos isso para vocês terem uma noção do que é essa área. E eu, como falei para vocês, eu fiz um questionário para as pessoas que se inscreveram e muitas trouxeram essa demanda tanto da parte de prática, de clínica, tanto como paciente ou como terapeuta. Então, eu falei um pouco agora do código de ética, que não é uma coisa só para o psicólogo, é uma coisa para a pessoa que tem interesse em psicologia, pode ser um paciente. Eu falei no começo que eu já peguei o código de ética da nutrição, por exemplo, quando eu vi que eu senti que eu não estava sendo bem tratada. Então, eu acho que todo paciente deveria se empoderar nesse aspecto de saber o que esperar do seu profissional. Então, você encontra isso aqui na internet, muito pequenininho, dá pra ver, fácil de você achar informações do que é vedado, o que não é vedado. Então,
mesmo que você não seja um psicólogo, e eu percebi que tinha gente que não é psicólogo que se inscreveu no curso, isso aqui vale bastante a pena. Sobre religião no país, eu citei o Religiões em Movimento, da Renata Menezes, do Faustino Teixeira, sobre o Censo 2010. Estamos aí esperando novos dados, quem sabe. Isso aqui é um básico, para quem quiser, veja um pouco antes aqui no vídeo, que eu falo um pouco do que se trata e como você deve pesquisar nele, de dados, adoro. Peguei aqui também o compêndio, que é uma delícia, esse trambolhão aqui maravilhoso, da Paulos com a Paulinas, que fala sobre as várias ciências da religião, e ele é bem detalhado, ele é bem bonito. Eu vi que agora que nessa luz assim dá pra ler melhor. E vale bastante a pena, a parte dele de psicologia é muito completa, então é um bom início a essas ciências e como se estuda a religião. Eu trouxe aqui uma parte mais fenomenológica do Belsen, que tem a ver com a cultura, ele pega muita antropologia, é bem bacana, gosto muito do Belsen. E trouxe também o Antônio Ávila, que faz um apanhado geral da psicologia da religião e que tem capítulos interessantes. Eu falei de culpa, eu falei sobre moralidade. Ele tem um apanhado muito legal dos clássicos da psicologia que estudam religião. Esse livro é maravilhoso. Ele fala de Skinner, ele fala de Freud, ele fala de Jung, ele fala de vários autores, realmente, ele fala de Wundt, que é o pai da psicologia. Ele pega esses autores clássicos e fala por onde você pode encontrar o tema da religião neles. Então vale a pena você ler esse livro aqui do Antônio Ávila, porque ele dá uma facilidade para você olhar para próximos autores. Então, por exemplo, você é psicanalista, então você pode olhar num capítulo dele sobre psicanálise e ver assim, olha, as obras do Freud vêm na terceira fase do Freud, principalmente, que é a fase que ele começa a pesquisar e pensar a sociedade, mais do que propriamente a construção da sua teoria. Então você vai lá, procura aqui, então tentava o Moisés o monoteísmo, e a partir daqui você consegue ir nos autores mais especificamente, dependendo da sua área. E aqui temos esse livro legal do Dalgala Rondo, que eu citei, que é de psicopatologia e religião, mas ele é muito mais de psicopatologia e religião. Então, aqui temos... são aqueles livros que o sumário estão atrás. Não entendo. A biografia dele... é uma coisa que vocês têm que aprender, e eu levo isso pra minha vida, é olhar as referências das pessoas, porque as referências ajudam você depois a saber pra onde vai, que esses livros eles dão o caminho, tipo, você pode ir pra cá pra estudar psicopatologia, você pode ir pra cá pra estudar psicanálise, você pode ir pra cá pra estudar fenomenologia, você pode ir pra cá, e isso aqui é bom, porque é uma área que nós estamos construindo ainda, então é bom a gente dar sempre essa sondagem. Não estou achando o sumário. Aqui, achei o sumário. Não é atrás, é na frente. Então, aqui fala dos formadores do campo teórico, esses vários temas, psicologia e personalidade, psicologia e identidade, a noção de pessoa, isso é muito legal também da gente saber. Grupos etários, que nem eu falei, tem o livro do Ávila que fala sobre crianças e adolescentes, esse daqui também tem. Aqui fala também sobre loucura, a história da loucura. Isso também é muito importante para a gente entender um pouco a relação com a religião, as matrizes religiosas do Brasil. Aqui várias questões da saúde física e da religião. Então aqui questão de álcool, drogas, ideações suicidas. Temos aqui também os estudos empíricos também da outras áreas. Enfim, um livro super, super, super completo. Basicamente era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem perguntar, se não quiserem perguntar, eu vou estar na minha página do Religar-se e também no YouTube, no Instagram. Quem quiser me procurar, meu nome é Rebeca Maciel. E muito bom, esse de psicopatologia é tudo que eu queria de indicação. Esse livro é maravilhoso. Ele é da ArtMed, do Paulo Dalgala Rondo. Tem artigo dele, muitos artigos dele, não tanto, mas assim, tem bastante artigo dele. E ele tem um livro de psicopatologia normal, que esqueci o nome do livro de psicopatologia clássico dele. Mas também ele já aponta algumas coisas sobre religião, porque pode ser que você
olhe para certas coisas da psicopatologia, tipo, religião e esquizofrenia, e você não entenda perfeitamente o que ele está querendo dizer como esquizofrenia. Então é legal você ler um artigo que explica o que é e ajudar a complementar esse livro. Então é um excelente livro mesmo. E, como eu falei, nós temos esse curso no dia 29, de 9 da manhã a meio-dia, lá na Rua Pompeu Loureiro 112, Copacabana, perto do metrô do Cantagalo. Muito fácil de ir de ônibus, tem ônibus de Niterói, tem vários ônibus. E a gente tem ainda as inscrições, o valor é de R$30 amanhã com certificado. E o objetivo é que a gente possa sair podendo encaminhar as coisas que vocês trouxeram como necessidades. Então, quando vocês fizeram as inscrições, eu perguntei o que vocês gostariam de estudar. É claro que eu tenho um curso, mas isso é bom para eu poder também não trazer certas coisas que vocês não são do seu interesse, que interessam a vocês. Eu vi lá que 1/4 das pessoas inscritas não são psicólogos, então eu vou trazer pensando no paciente, na pessoa que é interessada, mas que não teve essa formação prévia. Então eu não posso me chegar e falar de, enfim, neurose, como se todas as pessoas soubessem da mesma forma o que é uma neurose. Então basicamente é isso. Tem alguém com alguma pergunta, algum comentário? Fico aqui à disposição, também no YouTube, no Instagram. Tudo certo? Vou ver aqui se tem mais alguma coisa que eu deveria comentar. Eu tinha comentado aqui a questão da mistura, como saber se está fazendo mistura ou não, e como o código de ética ele deixa bastante claro isso, que parece uma coisa muito moderna, mas já o código já demonstra que é bom quando você é um paciente de você saber o que está acontecendo contigo. As escolhas, crescimento de números de evangélicos, questões políticas. Eu falo sobre questões políticas no início do vídeo. Acho que é isso, basicamente. Era realmente uma live para apresentar um pouco do como vai ser, um pouco de como vocês podem desenvolver. E se tiverem dúvidas, me pôr à disposição. Que não é porque você não vai no curso, não significa que você não vai poder ter acesso a esse conteúdo. É claro que é melhor presencialmente, que a gente pode desenvolver muito mais. Porém, se vocês tiverem interesse, a gente vai estar aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. A pergunta aqui do Lucas é se a psicologia reconhece a existência do sagrado ou é só uma representação. Depende do autor, depende da sua linha de pesquisa. Eu gosto de pensar a partir da fenomenologia, então não interessa a existência do sagrado para o pesquisador, mas para o meu paciente ou pesquisado, o sujeito que está ali na minha frente. Então, mais importante do que a gente não se utiliza tanto dessa pegada do se a existência de Deus existe ou não existe. Tem gente da neurociência que está fazendo esse trabalho, mas eu acho que o caminho da psicologia da religião tem saído. Isso é uma prova que é um lugar que tem muito a ver com a história da psicologia. A psicologia, durante muito tempo, ela serviu à religião. Então, serviu aos padres, serviu aos pastores, e por muito tempo ela não se constituiu como própria de si mesma. Então, a gente está deixando de ser uma ciência que serve a uma categoria para ser uma ciência que produz suas próprias impressões a partir do seu método científico. Então, mais do que reconhecer a existência do sagrado ou não, a existência do sagrado em se é representação ou não é uma análise do psicólogo. Eu acho que isso é mais do filósofo, do teólogo. O psicólogo, ele vê o que de saúde, de doença pode surgir daquilo, o que aquilo influencia na vida da pessoa, o que aquilo tem de potência ou não, e o que isso afeta no nosso coletivo, nas relações familiares, nas relações de gênero, nas relações no geral. Então, existe gente indo nessa direção, mas eu acho que é bem menos, porque
Acho que, enfim, é nesse caminho que às vezes de procurar a existência do sagrado e tentar justificá-la, que muitas vezes as pessoas se perdem na mistura da religião e não sabem aonde é uma questão apologética da sua fé e aonde é uma ciência que tem as suas próprias metodologias que não devem ser colocadas assim. Eu acho que é basicamente isso que a gente tem construído. É claro, vai ter pessoas que vão caminhar nesse lugar de dizer que existe, por exemplo, um lugar no cérebro que, se você estimular, tem as experiências religiosas. Aí tem gente que não é, não está dizendo que é o lugar do Deus, é apenas um lugar que trazem certas sensações que a nossa cultura interpreta como Deus. Se for uma cultura ateia, vai dar o nome de outra coisa, né? Mas a gente interpreta como Deus porque tem a ver conosco. Não é exatamente a representação, mas é uma forma da gente ler aquilo ali. Então depende muito da tua área de pesquisa, depende muito do teu objetivo. Como eu falei, a psicologia é enorme. Então tem gente que estuda coisas completamente opostas. Se eu pego algumas pesquisas do Dalgala Rondo e algumas pesquisas do Belsen, ou do Ralph Hoods. O Ralph Hoods é um pesquisador americano que faz essa questão da espiritualidade e da questão de saúde e doença. Ele e o Belsen já brigaram, já voltaram a ser amigos 1 milhão de vezes, por causa que o Belsen é muito mais fenomenológico e o Hoods é muito mais empírico. Enfim, faz uma outra pegada assim, mais determinista sobre a religião. Mas é muito de acordo com o que você procura. Então eu acho que seria mais ou menos isso. Alguma outra pergunta mais sobre o tema de psicologia e religião, sobre esse debate, sobre o que a gente pode produzir? Botar todo mundo de olho no jogo do Brasil. Então acho que é isso, a gente já fechou um pouco do nosso assunto. Quem quiser saber um pouco mais, estamos à disposição pelo nosso Instagram, Projeto Religar-se, o nosso Facebook também, Projeto Religar-se, e no YouTube também, Projeto Religar-se. Eu acho que só no Facebook que é só Religar-se, mas o símbolo mesmo é um símbolo meio avermelhado, então é fácil de se encontrar. Tá bom, gente? Foi ótimo tê-los aqui. E a gente se vê nos próximas lives, nos próximos cursos. E nós conversamos daqui por diante. Um grande abraço. E qualquer coisa, meu nome é Rebeca. Nossa, eu falei tanto que acabei esquecendo de me apresentar. Mas enfim, você já me conhece aqui do canal. E estamos pra... e outra coisa, temos o nosso e-mail, que é projetoreligar-se@gmail.com. Então, quem quiser uma coisa maior, se desenvolver, apresentar algo pra mim, ou enfim, alguma troca, pode me contactar também por e-mail, ok? Um grande abraço e até mais!